Amém. Eu estou emocionado. Esse cântico mexeu comigo. A tua palavra viva é, renova nossa fé. E tem essa última frase que diz: ó, vem Senhor nos ensinar. E isso foi cantado exatamente antes de eu vir aqui para frente. E vocês cantaram isso e o Senhor vai ensinar através de mim. Você está entendendo que isso é... Isso não é uma coisa pequena, um privilégio que eu tenho e que você tem como pastor ou pastora, de ser instrumento de Deus, de pregar a palavra, de ser boca de Deus. Ah, Senhor, ajuda-nos a sermos fiéis, ajuda-nos a sermos tua boca íntegra, sem tirar nem pôr. Tua palavra é a verdade. Jesus orou por nós lá no passado. Não ora apenas por estes, mas por aqueles que virão a crer. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A tua palavra de Deus, meus amados irmãos. Prega a palavra, fica firme na palavra. Esse é um grande chamado que a gente tem. Eu oro para que esse retiro seja um Peniel na vida de cada um que aqui está. Um Peniel. Podia ser também um Betel. Nada mal. Mas o Peniel tem um negócio diferente. Você já comparou Gênesis 28 com Gênesis 32? Onde tem o Betel, primeiro encontro de Jacó com Deus. Jacó nem conhecia o Senhor. Quando o Senhor se apresenta para ele, está lá: eu sou o Deus de teu pai, de teu avô. Ele está se apresentando. Ei, eu sei que você não me conhece. Sabe quem eu sou? Eu sou Deus de Abraão, Deus de teu pai Isaac. Deus se manifesta poderosamente a ele em Betel. A manifestação de Deus é poderosa tanto em Betel quanto em Peniel. Não há diferença. Não há diferença. A diferença está no Jacó. Deus faz promessa tremenda para ele em Betel. Ele ouve tudo aquilo. Ele está espantado. Ele está maravilhado. Mas sabe o que ele diz? Se isso tudinho que o Senhor acabou de falar se cumprir na minha vida, aí sim o Senhor será o meu Deus, e até o dízimo vou ser até dizimista na casa do Senhor. Tudo no condicional, faz barganha com Deus. E continua o mesmo Jacó de sempre. O seu nome não é mudado. Esse encontro é um encontro poderoso. E eu fico pensando em quanta gente já teve um encontro poderoso com Deus, mas hoje está no mundo. Não é que aquele encontro não foi válido, não foi poderoso. Foi poderoso, foi Deus que se manifestou, foi Deus quem falou. Ele sentiu, ele soube, mas não se abriu.
Precisamos mesmo de um Peniel. E a gente que é nazareno, a gente que acredita na doutrina da santificação, a gente que acredita no poder da graça de Deus para nos conceder uma vida de vitória sobre o pecado não terá mais domínio sobre vós, que nós recebemos uma nova natureza, que nós recebemos, não somos apenas justificados, não recebemos apenas uma justiça que nos é, digamos assim, imputada, um título. Nós recebemos uma nova natureza, a capacitação do Espírito, e isso nós vamos encontrar em Peniel, e não por causa do poder de Deus que foi fraco em Betel, mas porque em Peniel alguém agarra o anjo, alguém não deixa passar a oportunidade, alguém se quebranta em Peniel, alguém se agarra à promessa, alguém é transformado, abre-se para a ação do Espírito Santo. Grande diferença de Betel para Peniel está em Jacó, e o seu nome será mudado para Israel. Ele é um novo homem, quebrantado, humilde, e as suas atitudes agora não são mais atitudes covardes, são atitudes de príncipe, de reparação, de glória. Que assim seja conosco. Não basta que Deus se manifeste, não basta que a palavra seja pregada, não basta que nós ouçamos a voz de Deus, nós precisamos nos abrir para essa voz. Amém? Mas essa não é a pregação, isso é só um tira-gosto. Mas podia ser. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia. Antes de convidar você a abrir a sua Bíblia, eu queria fazer uma reparação aqui. Essa manhã, contando aquela experiência do pastor que me expulsou da igreja metodista livre, porque eu citei o diário de Wesley, eu caí na besteira de dizer que ele era de origem presbiteriana, que ele era um pastor presbiteriano. Mas quando eu disse isso, eu não estava querendo dizer que por ser presbiteriano ele era uma pessoa má. É que ele... Você me perdoa? O que eu quis dizer é que ele estava como superintendente, como pastor, numa igreja arminiana, que tem teologia armínio-wesleyana, mas tentava transformar aquela igreja, aquela denominação, em uma denominação calvinista. Seria também errado, da mesma forma, se eu tivesse uma formação, conceito, uma teologia armínio-wesleyana e fosse parar como pastor da igreja presbiteriana com o intuito de transformá-lo em arminianos. Eis aí o erro. E foi isso que eu quis dizer. Tem um tio presbiteriano que foi um exemplo, pastor presbiteriano que foi um exemplo na minha vida. Amo, discordo, mas amo. Discordo de uma faceta da questão da predestinação, de algumas outras coisitas, mas no principal estamos irmanados. Tem um debate na RIT TV que eu debati com o chanceler Mackenzie sobre essa questão de predestinação, e foi assim, de alto nível, porque nós não nos ofendemos, nós nos respeitamos e tratamos do assunto com amor, com respeito. Eu acho que é assim que deve ser. Vou participar de um novo debate terça-feira que vem, não é propaganda não vejam só. Ore, é sobre Romanos 9, olha, o bicho vai pegar. Então ore para que eu possa ter a graça de Deus, porque às vezes, dependendo do debatedor, o negócio fica provocante. Então, para eu ter domínio próprio, para eu não fazer como o Moisés aqui, que é o texto que a gente vai ler, quando eles tiram, para a gente saber divergir com classe, com categoria, com educação, com respeito, mantendo a unidade do corpo de Cristo. Amém? Amém. Bom, já pedi perdão, fui beijar já um pastor presbiteriano que se encontra entre nós, e é uma graça de pessoa. Eu aqui, do jeito que eu falei, né, parece que... Não é. Não é porque é presbiteriano que ele não se deu bem na presbiteriana também, lembra? E quando, mais tarde, eu era superintendente de bispo, ele, não se dando lá, veio de volta pedir um lugarzinho na Metodista Livre.
sem pedir desculpa, perdão, por ter me expulsado da igreja, porque eu era um homem de oração, segundo ele, um pentecostal, alguma coisa assim. E eu tratei a ele com respeito, com amor, com carinho. Eu tinha boas lembranças dele. Eu procurei pensar mais nas coisas boas dele, porque ele foi meu pastor e acrescentou na minha vida, do que ficar ali. Senão eu não vou ser feliz. Eu tenho que ser feliz. Eu tenho que entender que aquilo foi um instrumento de Deus, passou, e é disso que praticamente vai tocar. A mensagem de hoje vai tocar nesse ponto. Bom, então podem, por favor, abrirem suas Bíblias em Números capítulo 20. Coloquemos-nos em pé para a leitura da palavra de Deus, que se encontra em Números capítulo 20. Diz assim: chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam e ali foi sepultada. Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor, porque trouxestes a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aí, nós e os nossos animais? E porque nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará sua água. Assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar esse povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Amém. Pode assentar. Pastor Aguiar falou ontem sobre o pecado de Davi, eu vou falar hoje do pecado de Moisés. Mesmo um servo de Deus, tão íntegro como Moisés, caiu em pecado. E pasmem, isto praticamente no final da sua carreira. Moisés, ele tinha um pavio curto. A gente percebe isso lá no Egito, a princípio, quando ele vai defender um hebreu e acaba com isso lutando e matando o egípcio. A gente percebe que ele tem pavio curto também no começo do seu ministério, quando ele traz as tábuas da lei, vê aquela idolatria e ele, irado, quebra as tábuas da lei. Então a gente percebe que o forte de Moisés não era a mansidão, mas Moisés aprendeu de Deus, e Moisés é visto posteriormente exercendo mansidão como ninguém. Ele se tornou uma pessoa pacífica, tranquila,
manso, e aquele povo provocava Moisés o tempo todo. Era um povo rebelde, sempre estavam com pedras nas mãos para apedrejarem a Moisés e Arão. Esse episódio aqui é apenas o derradeiro. Muitas coisas semelhantes aconteceram ao longo de praticamente 40 anos do deserto. Moisés chegou ao ponto de se colocar entre o povo e Deus, Deus irado com o povo, Deus prestes a executar seu juízo contra um povo impenitente, rebelde, incrédulo, murmurador, e Moisés se colocava como um escudo do povo. Tal era a sua mansidão, a sua misericórdia, a sua compaixão para com aquele povo, o povo que se levantava contra ele, Moisés. Para pensar nisso. Então Moisés aprendeu de Deus, e aquilo que a princípio, por causa da natureza, dos instintos, da personalidade de Moisés, era uma fraqueza, um ponto fraco, tornou-se, até poderíamos dizer, um ponto forte. Moisés pode ser também chamado como um homem muito manso, um exemplo de mansidão, até esse dia, não é? Até aqui parece que ele aprendeu, são anos e anos de exercício de mansidão, mas agora parece que, sabe, transbordou. Estou por aqui com esse povo, sabe? Está por aqui, e foi isso que aconteceu. O pecado de Moisés. Qual é o pecado de Moisés então? Vejamos. O texto diz que o povo, mais uma vez, pela milésima vez, estava murmurando, se queixando, querendo voltar para o Egito. Os argumentos, a murmuração, a incredulidade, a rebelião de sempre. E só que desta vez o Moisés ficou irado. E ele vai procurar a presença do Senhor, e ele espera agora ouvir aquela voz do Senhor, que vai mandar descer fogo do céu para consumir esses rebeldes. Ele quer punição, ele quer juízo. E Deus diz para Moisés algo que deixa Moisés chateado, frustrado. Ele diz assim: você vai falar à rocha, ela vai dar água para esse povo. Você vai dar para esse povo que se levanta contra você, você vai dar água para eles. Se seu inimigo tiver fome, você dá de comer. Se tiver sede, você dá de beber. É isso que Deus está ensinando. Que Jesus está ali, a rocha, né? Que Deus está ensinando. E Moisés não gostou disso. Por que é que ele se irou tanto? Eu vou colocar 4 motivos. Talvez existam mais, aí você me ajuda a melhorar isso, tá? Mas 4 motivos pelo menos para a ira de Moisés. Por que é que ele se irou tanto? Não era mansidão o ponto forte dele? A primeira coisa que eu consigo detectar aqui é que foi motivo de ira uma sensação de fracasso após muitos anos de ministério. A princípio, ele até exerceu mansidão, mas agora ele está no estertor, ele está já vendo a linha de chegada. Eles já estão prestes a entrar na terra prometida. Muito tempo se passou. Miriam já era morta. Repare bem, muito tempo se passou. O que vai acontecer aqui é que quando ele vê aquele povo continuando, insistindo no mesmo erro de seus pais, ele fica por conta, ele se revolta contra o povo, e ele se revolta contra o povo por uma sensação de fracasso. Vou tentar explicar isso com uma ilustração pessoal. Alguém me apresentou, eu trabalhava na TV Record, e lá, TV e rádio, e muito tempo atrás, e alguém me apresentou um locutor. Falou: esse locutor precisa ser discipulado, ele tem muitos vícios. Eu poderia descrever várias coisas que ele tinha de errado, e também questão de homossexualismo, um monte de coisa. E ele
aceitou, está aberto à instrução cristã, mas ainda tem tudo isso. E eu comecei a investir na vida daquela pessoa, me reunindo com ele praticamente todos os dias. Separava um tempo e falava com ele, e esse homem foi melhorando, foi avivando, foi deixando as coisas que para trás ficam, rumando para o alvo, libertou-se de um vício, libertou-se de outro, libertou-se de praticamente tudo aquilo que o amarrava, estava experimentando uma nova vida, foi crescendo. 6 meses de discipulado, quanta transformação! Eu também me dediquei, bastante, todo dia ali, às vezes 1, às vezes 2 horas de dedicação, para que essa pessoa pudesse crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Chegou um dia que eu vou até... Ele era locutor de FM. Então, como ele era locutor de FM, eu tinha acesso à cabine, e ele ficava colocando, enquanto ele colocava 2, 3 músicas que corriam, eu aproveitava e evangelizava e tal. Quando eu cheguei, determinado dia, na cabine, que ele estava trabalhando, mas tinha essa folguinha, sabe? De poder falar alguma coisa, conversar, enquanto as músicas tocavam, eu observei que ele estava com um livro de um ex-padre, alguma coisa assim, que defendia o homossexualismo, que ele estava com um cigarro na mão, que o cara estava transformado de uma hora para outra. Foi no final de semana, na sexta uma benção, na segunda caiu, uma recaída total. Eu fiquei bravo com ele e comecei a falar: mas como você permite isso? Você estava indo tão bem e tal. E dei uma ralada nele. Peguei pesado. Aí ele falou assim para mim: você está tão bravo assim, tão irado assim, sabe por quê? Não é porque você tem uma preocupação comigo em primeiro lugar, não. É porque você está sentindo, entendendo que você perdeu tempo comigo, que você fracassou comigo. E eu falei: absolutamente, que é isso? Você está falando bobagem, eu me preocupo com você, eu amo. Eu realmente me preocupava com ele, mas depois que a gente se despediu ali, o negócio estava tenso, eu fui para casa e fiquei pensando, por que é que eu tinha ficado bravo. E eu acho que ele tinha uma certa razão. Não é que eu não me interessasse por ele, não me preocupasse com o destino da alma dele, mas parecia tanto tempo despendido e de repente dá nisso, dá em nada. Puxa, se eu soubesse eu não tinha perdido tempo. Está entendendo? Essa sensação, eu estou falando só de 6 meses, imagina 40 anos de ministério, de investimento, de dedicação, e de repente você perceber que está, sabe, voltando, batendo na mesma tecla. Então a primeira coisa que a gente observa aqui é que essa sensação de fracasso pode estar aí por trás. A segunda, você vê no versículo 10, nesta frase: faremos sair água. Eu e Arão faremos sair água. O ato dele bater na rocha foi um ato de chamar a atenção para si próprio. Ele também no seu discurso diz: nós faremos sair água. E ele também está mostrando, ele está bem emburrado com o povo. Isso a gente vai falar um pouquinho aqui mais adiante. Crise então de autoridade espiritual. Faremos sair água. Ele está chamando a glória para si. E Deus diz no versículo 12: você não santificou a Deus. Você não santificou a Deus. E o ato dele dizer: nós faremos sair, e o ato dele bater e agir daquela forma intempestiva, de alguma maneira mostrou o poder, a autoridade, a liderança, a capacidade de trazer água para todo mundo. Chamou a glória para si e não santificou a Deus. Deus se queixa disso mais adiante, versículo 12. Terceiro ponto: incredulidade. Pasme, incredulidade. Quem acusa o Moisés de incredulidade é o próprio Deus. Repara bem, ele não confiou, é versículo 12 também, né? Você não santificou, você não creu e não santificou. Não creu e não santificou. O ato de bater 2 vezes, aí eu quero parar um pouquinho para pensar. O ato de bater 2 vezes, de usar o bordão ou a vara, em que sentido isso foi um ato de incredulidade?
Deus disse: usa a palavra, fala, a palavra vai dar resultado. Mas ele não creu que a palavra em si promoveria esse resultado. Ele ficou inseguro em relação a apenas proferir a palavra. Ele se lembrou que no passado, na abertura do mar vermelho, Deus havia instruído ele a usar o bordão, a usar a vara, e o mar se abre. Ele já tem uma experiência com aquela vara de sucesso, e então ele tem muito mais segurança no uso do bordão para abertura de mar ou para realização de milagre. E quando Deus diz, fala apenas, ele se sente inseguro, ele não cumpre ipsis literis. Ele vai, e vendo o bordão, ele é tentado a não seguir a instrução divina, não falar apenas, mas usar o bordão. É mais ou menos o seguinte: quando o pastor, o pregador, sente que o seu sermão não está produzindo os resultados esperados, você dar uma forcinha para o Espírito Santo, você apelar, você bater no púlpito, elevar a voz, usar retórica. Não sou contra o uso de retórica, mas quando fazemos isso com o intuito de provocar aquilo que entendemos a palavra não é capaz de provocar ou de produzir, isso é um sinal de nossa incredulidade. Eu vou confessar para vocês o seguinte: eu passei a tarde toda falando, prego essa mensagem ou não? Por quê? Porque essa mensagem é um tanto nova para mim. Existem mensagens já tipo bordão, já testadas, irmãos, mensagens que eu confio, mensagens que eu me saio, sabe, é aquilo lá, tiro de letra. Essa aqui eu falei, eu conversava com a minha esposa orando por mim, eu não estou seguro, isso aqui, eu acho que não sei, tenso, mas dentro dessa própria mensagem tem uma mensagem de Deus para mim. Fala a palavra, crê na palavra, creia tão somente, ela é eficaz, viva e eficaz. Por aí, não é não? Moisés apelou para o bom e seguro e tradicional método do bordão ou da vara, e por aí vai. Resolveu apelar para a força, nem por violência. E Moisés teve menos fé do que aquele centurião que chegou para Jesus e disse: meu servo está doente, não sou digno que entre em minha casa, diga apenas uma palavra e o meu servo será curado. Ou então como Pedro, que também confiou na palavra de Deus, no momento de sua conversão praticamente, Jesus disse, lança rede para o outro lado do barco, e ele disse, Senhor, temos pescado a noite toda, somos experientes. Não, o mar não está para peixe. E Jesus fala, mas ele diz, não Jesus, ele diz, mas sob a tua palavra lançarei a rede. Essa confiança na palavra é muito importante. Amém. Bom, vou para o ponto que eu acho que é o principal, e com isso devo terminar. Mas quando um pastor fala que vai terminar, se você acreditar nisso, você é a pessoa mais otimista que há no mundo. A outra razão é a amargura. Moisés não queria dar água para o povo. No entendimento de Moisés, o povo não merecia receber água. Leia os versículos 10 e 11. Moisés lhe disse ao povo, ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair desta rocha água para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão. Ele estava dizendo, vocês não merecem água, vocês acham que eu vou mandar água para vocês? Mas como Deus tinha mandado, ele faz meio de birra, meio
meio forçado. Ele não quer dar água para o povo. Ele está por conta, ele quer vingança, ele quer juízo contra os seus adversários. Ele está querendo que aquele povo vá embora da igreja. Ele está orando assim, não é para dar água. Pesa a mão, Senhor. Pesa a mão, Senhor. Pesa a mão, Senhor. É assim que ele ora. Essa é a oração dele. Tem alguns pastores que às vezes chegam e dizem assim: tem uns bodes lá na igreja que me dão trabalho. Ainda bem que uns já saíram. Não é? Amargura, falta de perdão, falta de amor, falta de perdão. Vou contar um exemplo de um pastor muito querido. Aconteceu, algumas coisas aconteceram no relacionamento dele com uma outra pessoa que provocaram profunda amargura, profunda dor no seu coração. Mais que isso, essa amargura vai remoendo, ela vai crescendo e vai se transformando em verdadeiro ódio. Ele confessou para nós que ele sentia vontade de bater, vontade de esmurrar, vontade até mesmo de matar, acredita? Ele confessou para a gente porque ele tinha uma certa confiança. Nós ficamos escandalizados, francamente, que era um pastor dizendo isso. Mas isso foi sendo alimentado durante os anos, não foi tratado. E ele esbugalhava os olhos e quando ele falava, ele já revelava tudo. E aquilo tinha sido para ele a morte de seu ministério. Ele já não tinha mais alegria, já não tinha mais liberdade, já não tinha mais plenitude do espírito. Era uma pessoa deprimida, amargurada, com ódio, permitiu que aquilo o destruísse. Estava diante de nós alguns líderes principais da nossa denominação. Eu, um tanto jovem ainda na liderança, só estava assustado, querendo ajudar o meu irmão, mas não sabendo como. Mas tínhamos uma pessoa muito experiente, muito amiga também. Eu gostei do que o pastor Aguiar falou. Eu gostei de tudo que ele fala eu guardo. Mas o que ele falou sobre nós precisamos de alguém, de um pastor que meta o dedo na cara da gente, que a gente respeite, que fale com a autoridade de Deus sobre a nossa vida. E lá estava um desses, não era eu no caso, eu era um aprendiz, mas tínhamos um desses. E esse se levantou, ele ficou em pé, estávamos todos sentados, ele ficou em pé, foi na direção dele, falou o nome dele: fulano de tal, você não tem o direito de ter ódio e de agasalhar amargura e mágoa no seu coração. Você tem motivos, mas não tem direito. Sabe a diferença? Está cheio de motivo, mas não tem direito, porque você já foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Você já recebeu o maior de todos os perdões. Os perdões ou perdões? Agora me pegou, hein? Corta isso aí. Você não tem o direito, porque você foi lavado, foi amado, foi perdoado, porque você é filho da misericórdia. Você bebeu da água da misericórdia, do amor, da graça. Você não tem o direito de não liberar perdão. Aquele homem quase estatelou. Foi um baque, foi um golpe, mas o golpe libertador, o golpe salvador. Acho que expulsou o demônio do ódio. Sai desse corpo que não te pertence. A gente tem que tomar cuidado com a ação do maligno. A gente só entende o maligno, o diabo, o encapetado,
aquele que está estrebuchando, cuidado, porque ele é esperto e age de múltiplas formas. Em cada cultura, ele tem um jeito de agir. E se ele te dominar com ódio, ou com a pornografia, ou seja lá com o que for, ele está te dominando. Você precisa de libertação também. Não precisa babar. Pode ser que você esteja babando de ódio, babando de amargura. Então, praticamente, esse ponto da mensagem é para dar as mãos àquela mensagem de ontem. Falei hoje de manhã sobre deserto, não falei? Tanta coisa. Aquele pastor, quando eu tinha 19 anos, que me expulsou da igreja, mas quando ele veio a mim, posteriormente, sem mostrar arrependimento nem nada, eu tratei com carinho, com amor, e eu quero vê-lo no céu. Eu não quero esse meu irmão, eu não coloco isso na conta dele. E falo isso de coração. Aquele outro de que eu falei, que aprontou comigo, que orou para eu morrer, que tinha uns ciúmes maluco, que me jogou para lá e para cá, que me pisou, que me fez sofrer, quando precisou de mim, minha mão também estava estendida para ele. E quando eu olho para essas coisas do passado, eu lembro de José, com o mesmo olhar. Você acha que José não sofreu? Você acha que José não tinha motivos para odiar seus irmãos? Seus irmãos tramaram a morte. Ele ouviu isso, eles tramando como é que matariam a José, eles vendendo como escravo, e por causa disso José sofreu tanto, foi parar na cadeia, e foram 13 anos de tanta angústia, de tanto sofrimento, por causa da traição de seus irmãos. E são seus irmãos mais velhos, que deveriam dar-lhe um exemplo. São os irmãos da fé, ou não? Aquela é a igreja também, aquela é a comunidade da fé. E aqueles seus irmãos mais velhos foram os traidores, foram que fizeram tudo isso. Mas quando ele passa por tudo isso e os seus irmãos são entregues, lembra que isso acontece várias vezes. Aconteceu na minha experiência, eu já contei 2 só, para você ter mais, tá? Contei 2. Tenho certeza que você já pensou, testemunho, vamos fazer a vigília aqui, testemunho de quem já passou por isso, você vai encontrar muito. Seus irmãos foram entregues na mão, assim como Saul foi entregue 2 vezes nas mãos de Davi. Agora ele pode se vingar, agora ele pode deitar e rolar, mas ele, no final, o que faz é acolher, abençoar e ainda dizer: não fiquem tão tristes assim consigo mesmos. O erro de vocês propiciou salvação de toda a nossa família e de muitos outros povos. Essa capacidade de ler a nossa vida e de entender que aquele bode que está lá na nossa igreja, que a gente quer mesmo que caia fora, foi Deus que colocou lá, para você cuidar dele, para você dar água para ele beber. É isso que está escrito aqui. Não fica com amargura, não, dá água. Ele fala mal de você, você vai falar bem dele. Ele te amaldiçoa, você abençoa. Só o cristianismo tem isso, meus amados irmãos. Ama os seus inimigos, ama aqueles que te odeiam, ama aqueles que te perseguem, ama. Só pelo Espírito Santo de Deus seremos capazes disso, e só com isso poremos fim à guerra. Só essa atitude é que põe fim à guerra, e só ela é capaz de transformar inimigos em amigos, bodes em ovelhas, joio em trigo. Não cremos que ninguém esteja predestinado a ser bode. Para sempre. Está entendendo? Vou contar um exemplo. Lembra quando eu saí
Não, quando eu estava naquela igreja onde o meu salário, 80% de inflação, e o pastor pegou no meu pé, e ódio, e ciúmes, e perseguição, o ano todo ganhando minguadinho, sofrendo, e Deus falando assim: esse é o jugo que eu pus sobre a sua vida. A palavra de Deus fala em Lamentações 3, do que se queixa, ser vivente, queixe dos seus próprios pecados, suporta o jugo da tua mocidade, sou eu que estou colocando, farte-se de afronta. Essa era a palavra de Deus para mim. Então fiquei pianinho, fui suportando. Quando eu saio dessa igreja, você fala assim: agora estou indo para uma outra igreja. Fiquei um ano lá. Saí dessa igreja, estou indo para uma outra igreja. Aí você fala assim: opa, agora novos ares, a coisa é boa. Cheguei na outra igreja, o salário, 2 filhos para criar. Era uma miséria tão grande. Eu falei: vou continuar na mesma pindaíba. Aí eu cheguei para eles e disse: olha, será que não dá para aumentar um pouquinho assim? É o mínimo necessário para ter o básico. Olha, eu fiz a conta, mostrei para eles um orçamento. Falei: será que não dá? E coloquei lá diante deles. Depois de 2 horas de conversa, que eu saio, né? A gente sai da reunião. Depois de 2 horas de conversa, eles me chamam. Eu volto para lá. Aí eles dizem assim: nós analisamos a questão, e isso, e aquilo, aquilo outro, e a nossa decisão é que não haverá aumento. Aí eu disse para eles: olha, eu fui designado, nomeado para ser pastor de tempo integral, mas eu tenho um compromisso com a minha família e tal, mas não tem problema, vocês pagam o que vocês puderem, eu vou fazer um bico fora, trabalhar, fazer alguma coisa para complementar, e nós seguimos o barco aqui. Tem 2 mãos, 2 braços, vai estar tudo bem, amo vocês do mesmo jeito, vamos embora. Falei isso. Ah não, calma aí. Aí saio, mais 1 hora de conversa, eu volto. Estou falando sério. Talvez 1 hora de conversa depois foi exagero. Acho que uns 20 minutos depois eles me chamaram de volta. Decidimos apoiar e manter. Mas alguém, o tesoureiro, não se segurou. O tesoureiro aí manifestou, desceu. O tesoureiro se levantou bravo, como se ele tivesse sido voto vencido, e disse: o outro pastor que estava aqui, estava vendo esse salário, não reclamou, mas ele não lembrou da inflação. Bom, não reclamou, e você mal chegando já está assim, por que você não vai comer banana? Foi assim que fui recebido pelo tesoureiro dessa igreja. Num mês de igreja, estou chegando lá, a coisa está nesse pé. É um bode, né? Olha o bodão, o negócio está difícil, é o tesoureiro, olha a dificuldade. Eu tinha 26 anos de idade, e para piorar a minha situação, os líderes daquela igreja, aquela igreja antiga, eles tinham de crente mais tempo do que eu tinha de vida. O negócio estava difícil. Eu lembro que nessa mesma reunião, depois de decidido calmamente a questão salarial, veja que eu já estou abrindo uma... Eles sentaram: agora vamos fazer a agenda do pastor. Você vai, sua folga tal dia, você acorda na terça tal hora, faz isso, depois almoça, depois disso você vai fazer isso, e começaram assim. Eu comecei a ver aquilo, e eu fiquei mal, e aí eu não sabia o que responder, era tudo tão novo para mim. Eles estavam querendo me ensinar a ser pastor, me enquadrar. Aí eu disse para eles: irmãos, eu estou me sentindo mal. Sabe por quê? Porque muito antes de eu ser pastor, ter o título de pastor, aí eu comecei a contar o que eu já fazia. Ou seja, a minha dedicação, meu amor, é a minha paixão pela igreja. Eu falava assim: eu tinha 2 empregos, eu estava fazendo isso, eu lia a Bíblia assim, assado, eu pregava, já testemunhava, evangelizava o colégio, fazia isso, ia para a igreja, sábado, domingo, visitava, e muito antes de ser pastor, eu já era pastor, de ter o título. Você está entendendo? Eu não preciso, esse negócio aqui está esquisito. Se eu entrar nesse esquema aí, eu vou me sentir mal, porque eu nunca precisei ser cobrado para fazer visita. Eu nunca precisei ser cobrado para ler a Bíblia. Eu nunca precisei ser cobrado para nada disso. Isso é minha paixão, essa é a minha vida, o que eu mais gosto de ser e de fazer.
Aí eles entenderam, tá bom, vamos dar um voto de confiança para o senhor, para ver como é que o senhor se sai. Então, mas o que vai acontecer, meus amados irmãos? Esse tesoureiro ficou emburrado comigo um bom tempo. E qual foi a minha atitude para com ele? Paciência, amor, misericórdia, bondade. E o tempo foi passando. Você vai semeando amor, atenção, tratando todos igual, amor, atenção, paciência e tal. E ele foi se tornando amigo, grande aliado. Ele já partiu, não está mais conosco. Mas um dia na igreja, o meu carro foi roubado. Uma Brasília, que não tinha seguro. Foi roubado. Eu estava numa reunião da igreja. Aquela igreja tinha muitas pessoas com mais recursos do que aquele tesoureiro. Ele era bem pobre, tinha um carro bem velho, que era um Fiat 147, que ele tinha comprado em 1980. O único carro dele. E ele chegou para mim e falou assim: você não pode ficar sem carro, eu coloco meu carro à sua disposição. Mas eu falei: é o seu único carro. É aquela mesma pessoa que mandou eu comer banana. Alguns anos depois, era capaz de uma atitude dessa. É claro que eu não aceitei o carro, ele também precisava. Mas isso não foi comovente? Isso mexe comigo até hoje? Inimigos em amigos através do amor, não guardar mágoa, olhar com bondade, não olhar como bode. Se ele está ali até fazendo papel de bode, eu acho que Deus deve ter alguma lição para nós nessa história toda. O bode é útil, o bode ajuda a gente a orar, botar o joelho no chão, não confiar, não achar que a gente é o rei da cocada. Termino com esse versículo. Eu sempre estou terminando. 2 Timóteo capítulo 4. Vocês não precisam me chamar mais. Já terminei muitas vezes aqui. Olha, 2 Timóteo 4:16. Paulo falando. Paulo não parece uma pessoa muito brava, estilo Moisés, ou irado, ou bravo. E às vezes ele era, às vezes tem lugar para isso. Bom, mas veja o coração de Paulo revelado aqui. Essa é a última carta de Paulo. Paulo está se despedindo da vida. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E aqui vem: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Isso no final da vida ele está experimentando. Antes todos me abandonaram. Que triste ser abandonado por todos. Qual é a resposta de Paulo a estes que foram verdadeiros traíras? Ele diz que isso não lhe seja posto em conta. Jesus, se despedindo da vida, voltou-se para Deus e disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Que o amor, a misericórdia, o perdão sejam a marca da nossa vida, do nosso ministério. Parte-se de afrontas. Ame e transforme inimigos em amigos. Não guarda amargura. Esses que passaram pela sua vida fazendo às vezes o mal, e muitos terminarão como bodes mesmo, infelizmente, mas no que depender de nós, temos paz com todos, o nosso coração está aberto, o perdão já está estendido, mas para que haja reconciliação, é preciso que ambas as partes estejam arrependidas, expostas, abertas. Não agasalhe nenhuma raiz de amargura que possa te destruir. E esse pecado levou o Moisés à ira, a outros pecados como incredulidade, como falta de confiança, e sabemos que por isso ele perdeu algo muito precioso que ele queria muito, e não pôde entrar liderando o povo na terra prometida. Não entendo que isso devemos interpretar como perdeu a salvação, coisa parecida, mas perdeu algo, isso custou caro.
Irmãos, de Deus não se zomba. O que o homem plantar, ele vai colher. Saiu caro para Moisés. Moisés, você não tem o direito de ter amargura. Você não tem o direito de negar água a esse povo. Você não tem o direito. Esse povo não é teu. Esse povo é meu. Se esse povo pecou, não pecou contra você, pecou contra mim. E vai seguir com Deus. Mas Deus, na sua paciência, está dando água de beber. Deus é longânimo. E nós louvamos a Deus por essa longanimidade a nosso favor, não é? Vamos estendê-la aos outros também, porque é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Se o teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer. Se tem sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, amontou as brasas vivas na cabeça dele, e quem sabe através disso ele se reconcilie com você. Em vez de inimigo, de bode, se torne uma ovelha, um aliado, um amigo. Que o Senhor abençoe vocês. Por favor, nunca agasalhem a mágoa, a ira e cuidado, porque aquilo que era um ponto fraco tornou-se um ponto forte. Mesmo nos mais experientes pode ser perigoso. A gente tem que vigiar. Tá bom? Deus abençoe vocês. Obrigado.